eu me sinto na obrigação de falar, eu queria, então, falar um pouco dos Estados Unidos que a Natália pediu, né? Bom, a gente vive num país imenso, num país continental. Como a gente não é uma nação imperialista, mas sim uma antiga colônia que, sob vários aspectos, segue dependente das metrópoles, e como a gente tem uma classe dominante que não pensa o mundo com cabeça própria, mas pensa o mundo com a cabeça das elites metropolitanas, por tudo isso e por outros motivos, há entre nós, que somos de esquerda, muita dificuldade de acompanhar o que está ocorrendo no mundo. Claro que tem momentos como esse em que ocorre uma explosão de interesse. E claro que algumas pessoas e alguns grupos adotam sempre um discurso supostamente internacionalista, que às vezes chega até a ser caricatural, mas o que predomina é a gente prestar mais atenção em nós mesmos do que prestarmos atenção ao que ocorre no resto do mundo. Em tempos normais, isso não faria muita diferença, pois em tempos normais as coisas mudam muito pouco e mudam devagar. E a relação entre a dinâmica interna e a dinâmica externa é mais convencional. Mas em tempos de crise, como o que nós estamos vivendo, essa postura em si mesmada é muito problemática. Porque em tempos de crise as coisas mudam muito, mudam depressa, e por isso é preciso prestar atenção a todas as dimensões da realidade, até porque nesses momentos de crise muda também a relação entre o que ocorre lá fora e o que ocorre aqui dentro. E não há como não perceber nesse ano de 2020 que a gente está no meio de uma imensa crise sistêmica mundial que se abate sobre o nosso país, que influencia nosso país e que, de certa maneira, condiciona, ou pelo menos constrange, as grandes alternativas que nosso país tem pela frente. Um dos componentes dessa crise sistêmica mundial é a disputa pela hegemonia internacional. De um lado estão os Estados Unidos, decadente, e seus aliados, e de outro lado está a China, ascendente, e seus aliados. Lembrando que a ascensão da China traz uma carga diferente da ascensão no passado dos Estados Unidos ou da Inglaterra, como potência hegemônica, pois a ascensão da China é a ascensão de uma nação que se afirma, ela se afirma socialista, embora alguns achem que seria apenas capitalismo de Estado, é a ascensão de um país que era semicolônia até 1945, há apenas 75 anos. Só para comparar, os Estados Unidos deixaram de ser colônia em 1776 e se converteram em potência hegemônica mundial em 1945, 175 anos depois. Além disso, a ascensão da China é a ascensão de uma nação que foi polo mundial em 1400, que tem por detrás não 250 anos, mas 5.000 anos de história. Por tudo isso, quando a gente analisa as eleições dos Estados Unidos, a gente deve tratar de pelo menos 4 questões: o impacto da eleição sobre os Estados Unidos, o impacto sobre a América Latina, o impacto sobre o mundo e o impacto sobre o Brasil. Quanto aos Estados Unidos, o que fica claro é que aquele país está dividido de cima a baixo. Como disse recentemente numa entrevista ao jornal El País o escritor Paul Auster, o clima de divisão que está nos Estados Unidos lembra, segundo ele, o que havia na época da Guerra Civil, em 1861. Portanto, o que está acontecendo nos Estados Unidos não é apenas uma eleição, uma divisão eleitoral, é alguma coisa muito mais profunda. E dessa luta entre as diferentes facções da elite dos Estados Unidos e da luta entre as facções da elite e os diferentes setores do povo dos Estados Unidos pode surgir de tudo. O que nós podemos dizer, né? Primeiro, a gente deve dizer que não se espere do Trump ou dos republicanos, nem se espere do Biden ou dos democratas uma solução que atenda de verdade aos interesses da maioria do povo dos Estados Unidos. Em segundo lugar, a gente deve dizer que a maioria do povo dos Estados Unidos precisa construir uma alternativa política própria, independente, de esquerda. O Bernie Sanders mostrou que isso é possível, mas não é possível completar isso ficando dentro do Partido Democrata. E, em terceiro lugar, e aí é mais grave, as eleições demonstraram que, apesar de tudo, o Trump segue recebendo muitos votos provenientes de setores populares, de negros, de latinos, de trabalhadores. E por quais motivos? Entre outros motivos, o Trump recebe voto desses setores porque os democratas continuam sendo o partido do Biden, não do Bernie Sanders, o partido de Wall Street, né? Mas por que razões, né? A gente deve lembrar, isso é importante dizer aqui, que por razões que nós aqui sabemos entender muito bem, a esquerda dos Estados Unidos fez campanha para derrotar o Trump. Basta pensar na perseguição do Trump contra os migrantes, nos 230 mil mortos por causa da pandemia, 4 vezes mais do que o número de mortos
por conta da Guerra do Vietnã. Mortos estadunidenses, né? Porque a quantidade de mortos vietnamitas foi infinitamente maior que essa. Basta pensar também, entre as razões da esquerda para lutar contra o Trump, o estímulo aberto do Trump ao racismo e à violência policial. Ao que tudo indica, segundo os dados que a gente ainda está acompanhando, o Trump perdeu no voto popular. Mas ele também perdeu no voto popular em 2016 e, mesmo assim, virou presidente. A Hillary Clinton, em 2016, teve 2 milhões de votos a mais do que o Trump. E não é ela a presidenta, né? Mas, ao que tudo indica, dessa vez o Trump também perdeu no colégio eleitoral. Salvo alguma reviravolta surpreendente agora na reta final, o Biden deve ser escolhido pelo colégio eleitoral como o novo presidente dos Estados Unidos. Claro que o Trump já avisou que vai brigar na justiça, então não dá para a gente ter certeza, eu pelo menos até o momento que começou esse programa, não tenho certeza de qual vai ser o desfecho. O que isso significará para o mundo, o Biden presidente, caso isso se confirme? Bom, tudo muda, né? Mas a julgar pelo comportamento dos presidentes democratas mais recentes, como é o caso do Clinton e do Obama, é provável que a gente volte àquela época em que o imperialismo estadunidense cometia seus crimes, mas sempre falando dos valores democráticos, dos direitos humanos, etc. Pois vamos combinar, com o Trump as coisas eram claras, era imperialismo com linguagem imperialista, e os democratas são mais, digamos, sofisticados. Algumas pessoas, como o já citado Paul Auster, chegam a dizer que o Biden mesmo não é um criminoso, é só um, né? Ele, por exemplo, quando teve a Guerra das Malvinas, ele é antigo, né? Ele tem 50 anos de carreira política. Quando teve a Guerra das Malvinas, ele deu uma entrevista muito sintomática, ele já era do Comitê de Relações Exteriores naquela época, 1982. Ele disse, não tem papo, os Estados Unidos apoiam a Inglaterra por causa da OTAN, por causa da luta contra o comunismo, não tem conversa. Quem tem razão é a Inglaterra. E acabou o assunto. É desse tipo de gente. Mas, mesmo assim, o Paul Auster diz que, apesar disso, o Biden não é um criminoso, é só um conservador, e que ele próprio, Biden, se enxerga como um Franklin Delano Roosevelt, ou seja, ele vai fazer um novo New Deal nos Estados Unidos. Pode ser, sempre pode ser, mas é bom lembrar que não foi o New Deal que acabou com a crise dos Estados Unidos nos anos 30. O que acabou com a crise e reativou a economia dos Estados Unidos foi a Segunda Guerra Mundial. E se existir mesmo alguma semelhança entre o Biden e o Franklin Delano Roosevelt, é bom a gente começar a se preocupar com o que vai vir por aí, até porque todo mundo sabe que o Biden é um quadro orgânico do Estado profundo dos Estados Unidos, do Pentágono e das empresas de armas. Para a América Latina, o que muda com o Biden? Eu arrisco a dizer que nada. Aliás, é bom lembrar que foi sob o governo Obama que ocorreu a ofensiva dos Estados Unidos contra os governos progressistas e de esquerda na América Latina. Era o Obama que era presidente, quando teve a espionagem aqui no Brasil contra o governo Dilma, contra a Petrobras, e quando teve toda a operação golpista. E para o Brasil? Né? Para o Brasil, o que vai mudar na prática é mais difícil de responder, porque na prática, quase metade das nossas exportações já vai para a Ásia. Mas há algo que muda aí, que é importante. A derrota do Trump é a derrota do Bolsonaro. E isso, obviamente, é algo que a gente deve comemorar. Mas só vamos até aí. Nós não devemos fazer, na minha opinião, como fazem alguns personagens, como o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, que escreveram que a vitória do Biden é a vitória da democracia e da humanidade. Olha, derrotar Trump é muito bom. Que essa derrota também seja um pau na cabeça do Bolsonaro, bom também. Mas o Biden não merece um tiquinho da nossa confiança, né? E para concluir, eu queria dizer que é preciso abandonar não apenas as ilusões que alguns ainda têm nos democratas, mas é preciso abandonar também qualquer tipo de ilusão sobre a chamada democracia nos Estados Unidos. Aquilo ali é uma ditadura bipartidária, 2 partidos que expressam diferentes setores da classe dominante que se alternam no governo há 100 anos. O sistema é feito para perpetuar o sistema. Nos Estados Unidos não tem limite algum para a influência do poder econômico no processo eleitoral, não tem limite nem tem transparência. Para ter uma ideia, o cálculo que se faz é que a campanha desse ano pode ter custado 14 bilhões de dólares, cerca de 80 bilhões de reais. Isso financiado essencialmente por grandes grupos econômicos. O voto lá não é obrigatório, o que na prática quer dizer que tem 1001 dificuldades que limitam
o direito do pobre, do negro, do latino, do trabalhador de se registrar eleitoralmente e de poder votar. As regras eleitorais não são nacionais, tem gente que está descobrindo isso agora, que nos Estados Unidos é como se tivesse 50 eleições estaduais com regras diferentes entre si, e não tem voto direto. O presidente é eleito num colégio eleitoral, e esse colégio eleitoral não é proporcional. Por quê? Porque, embora o cálculo do número de delegados de cada estado no colégio eleitoral seja feito com base na população, a definição de quem vai ser delegado é pelo voto majoritário em 48 dos 50 estados. O que quer dizer isso? Que se num estado o candidato republicano teve 52% dos votos populares e o candidato democrata teve 48% dos votos populares, todos os delegados desse estado vão para o candidato republicano e nenhum vai para o democrata. Então, não é só que tem colégio eleitoral, é que o colégio eleitoral não é proporcional ao voto popular. Bom, teria muitas outras coisas para dizer, mas o tempo já não permite mais. E eu só queria insistir na ideia de que a gente não só não deve ter ilusão nos democratas, mas não deve ter ilusão nenhuma, como muita gente ainda tem, de que os Estados Unidos são um modelo de sistema eleitoral, um modelo de democracia. Aliás, basta ouvir o que um empresário de uma das maiores companhias de armas dos Estados Unidos disse a respeito do resultado da eleição. Ele falou bem claro: ambos os candidatos parecem ser interessados na defesa do nosso país e eu acredito que eles ambos vão apoiar as indústrias de armas. Fecha aspas. Genial, né? Último comentário. Tem muitas semelhanças entre o Trump e o Bolsonaro. Por isso é muito importante entender como é que o Trump fez para ganhar o apoio de alguns setores populares. Mas tem uma diferença fundamental entre o Trump e o Bolsonaro, entre os Estados Unidos e o Brasil. Essa diferença se chama PT. Nos Estados Unidos, há um século, a política é polarizada entre dois partidos, ambos da classe dominante. No Brasil, desde 89 até 2018, a política veio sendo polarizada pelo PT. A prova disso em que em todas as disputas presidenciais, ou a gente estava em primeiro ou a gente estava em segundo. Por isso, alerta. Parte dos que aplaudem Biden aqui no Brasil não estão aplaudindo Biden. Eles estão aplaudindo um mundo onde a classe trabalhadora é força subalterna, é linha auxiliar na política, onde quem manda são os de cima. Por isso, aqui no Brasil, olho duplo. Tem que ter olho no Bolsonaro, mas também tem que ter olho nos democratas que querem americanizar ou estadunizar a política brasileira. É esse o comentário que eu queria fazer. Me desculpa, Natália, Takemoto e Laodiceia, pela extensão.